Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. E hoje é o dia do episódio de introdução ao período da revolta dos Macabeus. E eu tenho o prazer de anunciar que temos aqui conosco mais uma vez Jeff Cavins, que vai nos dar um contexto sobre a revolta dos Macabeus. A gente acabou de sair do período do retorno, passamos pelo exílio, e agora o povo de Israel está de volta na terra de Judá. E tem vários livros nesse período da revolta dos Macabeus que talvez não sejam muito conhecidos pelas pessoas aqui da comunidade do podcast A Bíblia em um Ano. Então, Jeff, bem-vindo e... e agora? O que a gente faz? Bem, estamos entrando, eu acho, em um dos períodos mais subestimados e importantes quando se trata da preparação para a chegada do Messias, para Jesus aparecer. E para os nossos companheiros protestantes que têm nos acompanhado nessa longa aventura, vocês vão se deparar com um livro que pode parecer um pouco estranho. E eu acho que seria bom dedicar alguns minutos para explicar esse livro e de onde ele veio, sobre o que ele fala, e toda essa questão de ser inspirado, deuterocanônico ou apócrifo. Pois é, né? Exatamente. E, na verdade temos 4 livros nesse período. Vamos ver não só 1º e 2º Macabeus, mas também Eclesiástico e o Livro da Sabedoria, que podem não ser muito familiares para algumas pessoas que fazem parte dessa comunidade. E eu tô muito grato que... E assim, a gente já falou sobre alguns desses outros livros deuterocanônicos no passado, quando lemos Judite e algumas partes de Esther e Daniel, Tobias e Baruque também, né? Mas eu fico muito grato de verdade por termos essa oportunidade de você apresentar não só o período, né? Mas também esses livros, porque a pessoa pode ver isso e ficar tipo, tá, mas como eu interpreto esse livro? Eu leio ele como parte da narrativa, mas então por que ele não tá nas outras Bíblias? O que aconteceu para ele não estar lá, né? Aham. Então, quando eu criei pela primeira vez o estudo bíblico da Grande Aventura e o gráfico dessa linha do tempo que estamos usando, eu era apenas um jovem pastor de 25 anos. E quando cheguei nesse período da história da salvação, eu me deparei com esse buraco, né? Chamamos de os 400 anos de silêncio. Porque era um buraco, não tinha nada. E, claro, quando voltei para a Igreja Católica, fui abençoado ao receber esses 7 livros a mais, que não eram novos, na verdade eles eram bem antigos, mas eram eles que estavam faltando. E eles preencheram essa lacuna de 400 anos. E esses livros são os Macabeus, mais especificamente alguns eventos em 2º Macabeus. E acho que vale a pena destacar que existem 2 cânones diferentes no cristianismo hoje. Você tem o cânon protestante, que tem 66 livros, e tem o cânon católico, que tem 73 livros. Um dos quais é o livro de Macabeus, 1º e 2º, né, os 2 livros. E então, precisamos nos fazer a pergunta, que muita gente levanta. Nós, como católicos, acrescentamos 7 livros ou os protestantes que tiraram 7 livros? E a resposta é nenhum nem outro. Porque a igreja primitiva, da qual a igreja católica se origina, usava o que era chamado de Septuaginta. E a Septuaginta é o Antigo Testamento grego. E esse é o livro, é a tradução que a igreja primitiva usava. E nela estava incluído Macabeus e alguns desses outros livros que estávamos comentando. Estava tudo lá, até a Reforma. Quando, na Reforma Protestante, os reformadores decidiram não seguir o Antigo Testamento grego, a Septuaginta. Eles optaram por um cânon diferente, que era o cânon judaico, e que não incluía esses 7 livros. Portanto, não é justo dizer que os católicos acrescentaram e também não é justo dizer que os protestantes que tiraram. Mas o que é justo dizer é que a Bíblia que temos usado para o podcast A Bíblia em um Ano é a Bíblia que a Igreja Primitiva usou. E assim, eu encorajaria nossos amigos protestantes a não ficarem chateados, mas a manterem uma mente aberta e dizerem: bom, quer saber? Se esses livros me ajudarem a entender a história da salvação e a igreja primitiva reconhecia eles como a palavra inspirada de Deus, então eu vou pelo menos me manter aberto a ouvir o que Deus quer me mostrar. Sim, e é interessante você falar disso também, porque, como eu tinha dito, já vimos alguns dos outros livros deuterocanônicos, né? E eu recebi e-mails de pessoas que têm nos acompanhado e que não são católicas, dizendo tipo, eu achei a história de Tobias muito interessante. Então eu acho que essa parte é interessante não só para os católicos que talvez nunca tenham lido esses livros antes, mas todos nós que tem algo muito forte em dizer: Senhor, eu estou aberto a ouvir a tua palavra. Por favor, me mostre o que o Senhor tem a me ensinar sobre esses livros. Dizermos assim como Samuel, lembra de Samuel, que ele se deita perto da Arca da Aliança e diz: Senhor, fala que teu servo escuta. E eu acho que uma das tentações, uma das batalhas que muitas pessoas podem ter que enfrentar nos próximos 30 dias ou mais, enquanto estivermos nesse período da revolta dos Macabeus, é a desconfiança.
Eu acho que, assim, já abordamos isso anos atrás. Anos. Semanas, né? Meses ou semanas atrás. Tipo, você via o Senhor agir através de outras nações, movendo pessoas ruins para atacar seu próprio povo, e pensava: peraí, meio estranho isso, né? Porque muitas vezes não entendemos os motivos de Deus, e isso pode gerar desconfiança. E aqui meio que a mesma coisa pode acontecer com esses livros. Às vezes você lê e não entende muito bem. E a tentação que aparece é de desconsiderar esses livros como sendo inspirados por Deus. Então eu acho muito interessante você ter falado isso, de estar aberto, né? Ouvir o que o Senhor está tentando passar através desses livros, confiar nele, ao invés de só pegar e desconsiderar eles de primeira. Porque mesmo que eles tenham um estilo diferente, eles fazem parte da história. E claro, da teologia também, mas eles parecem meio diferentes. Sim, mas é isso, é história. E quando você começa a ouvir primeiro e segundo Macabeus, você vai ver que a história é mais familiar do que, por exemplo, o livro de Judite, né? Porque neles vamos ver alguns eventos famosos e algumas pessoas famosas que estão na história que muitos de nós conhecemos. Por exemplo, tem Alexandre o Grande, Antíoco Epifanes, tem a Revolta dos Macabeus. E mesmo que a comunidade judaica não considere primeiro e segundo Macabeus como sendo inspirados, o que acontece em primeiro e segundo Macabeus, que é a festa de Hanukkah, é celebrada no judaísmo até hoje. E assim, acho que uma maneira de ajudar todo mundo a se situar no livro dos Macabeus é voltar e lembrar de todos os inimigos de Israel, que são Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, que é a que vamos ver bastante agora, e Roma, que vamos ver mais tarde também. Ou seja, só lembrar dessas letras: E, A, B, P, G, R. Tem até uma frase que eu uso pra lembrar, que você já deve ter lido ela no jornal uma vez. A frase é: Estádio aplaude, Brasil penta, gol de Ronaldo. E nessa manchete tem as iniciais de cada um em ordem. Aí fica facinho de lembrar, porque é útil separar assim pra você não se perder. E agora estamos entrando na ascensão da cultura grega, a helenização, e a estrela é Alexandre o Grande. E a maioria de nós, imaginamos que já tem ouvido falar dele. Inclusive, eu lembro de uma pesquisa que fizeram na Grécia, não muito tempo atrás, perguntando quem foi o maior grego que já viveu. E foi algo como 100% ou 98% das pessoas falaram Alexandre o Grande. Caramba, até hoje, né? Sim, pois é. E assim, o objetivo de Alexandre o Grande era realmente helenizar o mundo, o que significa que ele queria que todo mundo falasse grego e adorasse deuses gregos e tivesse os costumes gregos e assim por diante. E ele acabou sendo muito bem sucedido nisso. E ele foi um líder militar de verdade. Ele ia lá pro meio da briga. Ele não ficava lá no trono dele falando: seguinte, vão pra direita, agora pra esquerda, agora avancem, agora voltem. Não. Ele ia lá e falava: me sigam. E por conta disso, ele acabou sendo ferido várias vezes. Mas ele acabou conquistando a maior parte do mundo conhecido. E ele parou quando chegou na Índia, porque os soldados já estavam cansados, os líderes já estavam todos exaustos. E os livros de Macabeus registram como ele chegou a Jerusalém. Que tinham pessoas que ficaram com tanto medo que elas chegaram ao ponto de fazer algo até difícil de imaginar, que foi a reversão da circuncisão para se misturar com os outros. E eles não queriam ser vistos como as pessoas que eram diferentes. E Alexandre o Grande ficou bem impressionado com os judeus em Jerusalém e ele permitiu que eles mantivessem sua vida. Porém, tudo mudou quando Alexandre morreu subitamente. Historiadores dizem que ele morreu devido a algum tipo de infecção viral, mas na verdade nos últimos 20 anos, historiadores têm afirmado que talvez ele possa ter sido assassinado. Sério? Mas isso deixou Isso é novidade. Então. E ele deixou todo o seu reino, por assim dizer, para dois generais, que deram origem aos Ptolomeus e os Seleucidas. E os Ptolomeus assumiram o controle nessa parte do mundo. E eles continuaram a permitir essa doutrina de tolerância que Alexandre tinha. Mas daí, os Seleucidas tomaram o poder. E é aí que entra em cena Antíoco Epifanes. E ele é o garoto problema. É né? meio que uma versão 2.0 de Acabe e Jezabel, né? 2 em 1. Aqueles reis antigos que fizeram coisas horríveis. Sim, coisas bem ousadas. Antíoco Epífanes era um cara bem ousado. Uhum. E então ele decidiu que iria atacar o coração do povo. Ele vai para uma pequena cidade a noroeste de Jerusalém chamada Modim. E Modim é bem perto do lugar onde os primeiros cristãos caminhavam e se reuniam. Enfim, voltando à história. Ele vai para Modim e começa a provocar as famílias mais ortodoxas. E ele tenta fazer com que elas comam carne de porco. Agora, você e eu sabemos, e todos os nossos ouvintes que chegaram até aqui já sabem também, que a carne de porco não tá no menu, né? E ele tenta fazer elas comerem. E elas resistem, elas não comem. E Antíoco Epifanes vai e profana o templo de Jerusalém. Isso provoca uma grande revolta contra ele.
E esse é o contexto do que vamos ver em Macabeus, vamos ver várias histórias incríveis, e provavelmente a mais conhecida é a do Hanukkah, né? Que Hanukkah significa quando os judeus resistiram aos gregos e recuperaram Jerusalém, o templo, eles rededicaram o templo. E então um milagre aconteceu. Eles não tinham óleo suficiente para rededicar o templo, mas o óleo que eles tinham durou o tempo suficiente e o templo foi rededicado. E o Hanukkah é celebrado por 8 noites e dias, começando no 25º dia de Kislev, de acordo com o calendário hebraico. E quando eles perceberam que tinham Jerusalém de volta, queriam rededicar ela, né? Eles queriam fazer as luzes brilharem novamente. E assim, embora no Novo Testamento não chamemos de Hanukkah, nós celebramos ela também. E Jesus também celebrava. Hanukkah também é conhecido como a festa das luzes, né? E Jesus é a luz do mundo. E assim, essa grande festividade do Hanukkah, que nossos irmãos e irmãos mais velhos, o povo judeu, celebra todos os anos, nós também celebramos com ele, essa rededicação do templo. Sim, e você falou não só da ascensão dos Seleucidas e de Antíoco Epífanes, mas também como em Modim houve uma família que resistiu e que eles foram bem-sucedidos nisso. E isso sempre me impressiona. A forma como Judas Macabeu, seus irmãos e o povo judeu conseguiram travar uma guerra contra um exército imenso e lutar pela sua soberania. Sim, e uma das histórias mais impressionantes você encontra lá no capítulo 7 de Segundo Macabeus, que é a história de uma mulher que será lembrada como uma das maiores de toda a Bíblia. É uma mulher que tem 7 filhos, e ela é uma mártir judia. Seus 7 filhos são mártires judeus e eles foram presos junto com ela por Antíoco Epifanes, que os forçou a demonstrar respeito a ele comendo carne de porco. Mas eles se recusaram. E ele torturou e matou os filhos um por um diante dessa mulher inabalável e forte. E isso é. Ela é uma heroína, né? E o que eu tiro disso, padre, é que eu vejo a Santíssima Virgem Maria nela, que ficou firme e viu seu filho ser crucificado, morrer pelos pecados do mundo, dizendo: Eu não me curvarei, eu cumprirei a vontade de meu Pai. E assim, vemos uma representação perfeita da Virgem Maria e de Jesus. E é muito, muito forte. Sabe, não faz muito tempo, nosso amigo Dr. Scott Ham, né, e a Kimberly, eles tiveram um filho, Jeremias, que se tornou sacerdote. E eu conversei com a Kimberly poucas semanas antes da ordenação dele, e ela disse: Ai, Jeff, eu fui rezar e pedir a Nossa Senhora, nesses tempos em que vivemos, por favor, não deixe meu filho sofrer, não deixe meu filho sofrer como sacerdote, eu te imploro, por favor, não. E ela disse que sentiu que Maria respondeu a ela, dizendo: Você vem falar isso logo pra mim? E É. eu vi meu filho sofrer, né? Assim como essa heróica mártir judia no capítulo 7 de Segundo Macabeus, que viu seus 7 filhos morrerem diante de seus olhos. É, e eu acho que vamos ver essa história daqui uns 20 dias, né, desses filhos e essa fidelidade. É incrível demais. Eu já rezei muitas vezes com essa história, não só por causa da irmandade entre esses irmãos e da maternidade dessa mãe, mas pela fidelidade e a recusa de se comprometer, que é um tema que vai aparecer bastante, especialmente quando se trata dessa espécie de empurrão que os gregos tentam dar nos judeus, de tipo, vai, só finge que você acredita, come essa carne logo e tá tudo certo. E eles respondem, não, não tem essa de fingir. Eu não posso nem fingir violar essa lei, porque eu estaria cometendo um pecado de escândalo. E é muito incrível, de diversas formas diferentes, níveis diferentes. Não apenas a irmandade entre esses irmãos, como seja um homem, né, dizendo uns aos outros, e a mãe dizendo, seja homem, aos seus filhos, mas também aquela sensação de recusa em comprometer-se, o que é apenas. Eu sei que não é apenas uma coisa moderna, mas em nossos corações, muitas vezes pensamos, bom. O Senhor não quer que eu sofra, né? O Senhor realmente não quer isso. E Ele não quer necessariamente que soframos, mas Ele quer que sejamos fiéis. E esse é um dos nossos grandes chamados. Mas essa é uma das histórias que se destacam em primeiro e segundo Macabeus. Tem outras coisas que você gostaria que as pessoas, ao ouvirem a Bíblia, focassem para não perder? Bom, eu acho que no capítulo 12 de Segundo Macabeus, mais especificamente nos versículos 38 a 46, você tem um exemplo dos fiéis na terra rezando, sacrificando e mantendo uma relação com aqueles que já se foram. E eu sei que muitas vezes nossos irmãos e irmãs protestantes podem hesitar e dizer: o que é isso? Mas o que vemos aqui no capítulo 12 de Segundo Macabeus é que, no reino de Deus, depois do sacrifício de Jesus, né, através do sacrifício dele, temos o corpo de Cristo que simplesmente não pode ser separado pela morte. Então, quando as pessoas dizem: Por que vocês rezam para as pessoas mortas? Respondemos: Nós não rezamos para ninguém morto.
Falamos com pessoas que estão vivas em Cristo e, de certa forma, provavelmente mais vivas do que nós estamos hoje. E assim como pedimos orações de intercessão uns aos outros, fazemos isso com nossos irmãos e irmãs mais velhos que já se foram. E então, quando você se deparar com o capítulo 12 de 2 Macabeus, eu encorajaria todo mundo a estarem abertos a ouvirem a forma que isso aparece no Antigo Testamento. Acho que isso é muito importante. E há também outra história, que está lá no capítulo 2 de 2 Macabeus. É nos versículos 4 a 8. E eu vou só falar um pouquinho por cima, porque quando você ouvir o Padre Mike lendo isso aqui, vocês vão ver essa parte realmente ganhar vida. Sabemos que no Antigo Testamento havia a Arca da Aliança. Quando saíram do Egito, Moisés construiu um tabernáculo, que tinha um lugar santo. E no fundo havia uma sala chamada Santo dos Santos. E dentro do Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, o mais precioso, sagrado e valioso objeto. E na arca havia uma cópia dos 10 mandamentos, uma tigela de maná e o cajado de Arão, que havia florescido com amêndoas. Então você tem essas 3 coisas que estão na Arca da Aliança. Bom, sabemos que os babilônios vieram e destruíram Jerusalém em 587 a.C. Mas Jeremias disse: precisamos tirar a Arca da Aliança daqui, precisamos escondê-la antes que os babilônios cheguem. Então eles a esconderam. E no capítulo 2 de 2 Macabeus, vemos a descrição de tudo isso, que eles esconderam a arca, o objeto mais precioso, mais sagrado, pegaram e esconderam em uma caverna. E um dos homens disse: tá, vamos cobrir ela, vamos deixar ela bem escondida, pôr alguma marcação aqui pra saber onde ela tá, porque daqui 70 anos, quando a gente voltar, a gente sabe onde ela tá. Mas Jeremias disse: não vamos fazer isso não. Ele disse: esse lugar permanecerá um mistério até que Deus reúna todo o seu povo novamente e revele sua misericórdia. Então, temos que nos perguntar: quando será a próxima vez que Deus reunirá todo o seu povo e revelará sua misericórdia? Isso acontece no nascimento de Jesus. E assim, vemos aqui, eu encorajaria as pessoas a refletirem sobre isso, que Maria é a nova arca da aliança, porque de seu ventre sai a palavra de Deus, o maná, né, o verdadeiro pão do céu, a Eucaristia, e ele é o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote. E assim, temos novamente outra conexão com Maria aqui, assim como tivemos com a mãe dos 7 filhos. Aqui no capítulo 2 de 2 Macabeus, vemos que ela é a nova Arca da Aliança. E isso nos aponta diretamente para Jesus, o Messias. Sim. E essas partes são muito importantes, né? E é que nem você disse, que quando você estava longe da igreja, sem esses livros, eram 400 anos de silêncio. Tipo, tá, eles estão aguardando as coisas acontecerem e as promessas se cumprirem, mas o que aconteceu durante esse tempo? O que Deus estava fazendo com o seu povo nesse meio tempo? E também a forma como tudo isso, que nem você disse, está nos levando a... Os próximos são os romanos, né? Como é que é aquela frase que você tinha falado? Estádio, aplaude, gol... Estádio aplaude, Brasil penta, gol de Ronaldo. Isso, gol do Ronaldo, isso aí. Então, estamos indo dos gregos para os romanos, seguindo esse caminho e vendo como Deus está caminhando com seu povo e os mantendo, convidando-os de volta à fidelidade da aliança durante todo esse tempo e preparando o palco, como você disse, preparando o palco para o Messias, para Jesus Cristo vir e cumprir essas promessas que temos ouvido por 200 e poucos dias, né? Sim, e essa história dessa passagem dos gregos para os romanos, padre, eu acho que é uma das transições mais poderosas e reveladoras que já passamos até agora na Bíblia, porque é uma tradução que prepara tudo para a chegada do Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. E é assim que acontece. E, meus amigos, se vocês entenderem isso e guardarem isso na cabeça de vocês, então não só esses livros de Macabeus serão incríveis, mas os evangelhos também. Vocês vão ver eles com outros olhos, vão enxergar muita coisa que pode ter passado despercebida. Então, o que acontece é que sabemos que após Alexandre o Grande, após os Ptolomeus, após os Seleucidas, né, teremos uma mudança de poder, que será para os romanos, dos gregos para os romanos. E tem um líder muito famoso, que é Júlio César. E Júlio César fazia parte do que era chamado de primeiro triunvirato, que consistia em 3 líderes na República Romana. Daí, depois de Júlio César, vemos que ele adotou um jovem chamado Otaviano. E você pode esquecer o nome Otaviano, mas não vai esquecer no que ele se transformou. Seu nome era Otaviano e ele fez parte do segundo triunvirato da República Romana, que, lembra, quer dizer que o país era governado por 3 pessoas. E Otaviano, filho adotivo de Júlio César, fez parte do segundo. Agora, Júlio César tinha se autoproclamado Deus, né? Mas sabemos o que aconteceu com ele nos idos de março. E ele foi assassinado no Senado, mas antes dele ser assassinado, ele adotou Otaviano. Então, Otaviano, um dos membros do triunvirato, queria ser o líder, mas teve que enfrentar outro homem do triunvirato chamado Marco Antônio. E ele acaba indo ao mar e derrotando Marco Antônio na Batalha de Ácio. Agora, olha isso. Ele voltou e entrou em Roma como o único líder.
Então o Senado dá a Otaviano o nome honorário de César Augusto. E ele governou e reinou no Império Romano por um longo, longo tempo. Agora, detalhe. Em Corinto, na cidade de Corinto, houve algumas descobertas arqueológicas que diziam que nunca antes, durante ou depois, alguém eclipsaria a glória e o poder de César Augusto, que é o príncipe da paz. Ele é aquele que trouxe a paz, ele é o filho de Deus, o filho de Júlio César. E ele trouxe o Evangelion, que é a boa nova para o mundo. Agora, pensa nisso. César Augusto é conhecido como o filho de Deus, o príncipe da paz e o que trouxe as boas novas para o mundo. Já ouvimos isso antes, será? Pois é, né? Parece que eu já ouvi isso daí, mas eu não Pois lembro. é, Não padre. consigo lembrar de E onde é. aqui o palco está sendo preparado. Tá tudo quase pronto para um certo bebê nascer em Belém, que é o filho de Deus, que é o príncipe da paz e que vai trazer as boas novas para o mundo. E é nisso onde estamos agora. Essa é a transição. E é por isso que Macabeus é muito, muito importante. Nossa, sensacional. E, de novo, não só juntando, né, conectando as coisas que vimos lá atrás, mas também conectando coisas que estamos vendo agora. E assim, quando você abre o Novo Testamento, você vê que, Senhor Deus, o Senhor preparou tudo. O Senhor nos deu esses livros de 1º e 2º Macabeus para finalmente chegarmos ao Novo Testamento, onde o Senhor vem até nós em pessoa e muda tudo para sempre. E cara, isso é incrível, tem nem o que falar. E também esses termos que pra nós é tipo, claro, Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o Príncipe da Paz, Jesus é o Filho de Deus. E ele traz as boas novas. Bom, agora você vê o contexto desses termos, de quando eles foram escritos pela primeira vez. Então você consegue entender que isso não só é uma das maneiras pelas quais o cristianismo poderia ser visto como uma ameaça, né? Porque você está dizendo que esses termos agora não se aplicam mais ao imperador romano, eles se aplicam ao Deus que eu sigo. Mas também você vê que isso é algo que veio para mudar o mundo e que o mundo no qual Jesus entrou foi preparado para ele, mas de certa forma não estava pronto para ele. E que, assim como o mundo, devemos preparar nossos corações para que ele entre neles. Sim. É E assim, sensacional. acho legal falar isso antes de encerrarmos, que estamos vivendo em tempos difíceis agora. E tem duas coisas que as pessoas realmente estão buscando. E eu sei que você está ouvindo esse podcast agora porque está buscando conhecer a Deus. Você está buscando as respostas da vida. Você quer entender como você se encaixa nessa grande história que estamos lendo. E isso pode ser muito confuso. Todo mundo está buscando um futuro melhor e alguém em quem confiar. E isso é difícil de encontrar hoje. Mas eu quero encorajar todos os ouvintes, padre, que sim, estamos vendo coisas ruins acontecendo na política. Parece estar tudo uma bagunça. Mas você vê que isso acontecia também naquela época com os gregos e romanos. E parecia que a história não estava indo para lugar nenhum. Mas a verdade é que a história estava prestes a se espalhar por todo lugar. Então eu quero encorajar as pessoas hoje. Não percam a esperança. Mesmo que as coisas na política não estejam do jeito que você gostaria, e parece que esse mundo está cada vez pior, saiba que Deus tem um plano de pura bondade. Diz lá no primeiro parágrafo do catecismo, né? Ele tem um plano, e é um plano de pura bondade. E se permanecermos nesse plano, nos mantermos fiéis e confiarmos nele, você vai ver que não há motivos para ter medo. Jesus vence no final. Não desista. Sim, amém. E podemos encerrar por aqui porque você está absolutamente certo. Porque estamos vendo que lá as pessoas estavam andando na escuridão até que a luz chegou. Mas antes, né, elas estavam andando no escuro, se apegando às promessas de Deus e confiando nele que um dia a luz viria. Tipo, elas não necessariamente estavam vendo o fruto da sua fidelidade, o fruto daquilo pelo qual elas estavam lutando, mas elas sabiam que o Senhor havia escolhido elas. Ele escolheu entrar em relacionamento com essas pessoas e fez uma promessa. E mas como ele vai cumprir essa promessa? Ninguém sabia. Tipo, mesmo com todas as profecias que nós lemos, né? Não sei se tinha como alguém acertar a forma como Deus corrigiria tudo que tinha dado errado. E acho que isso, que nem você disse, Jeff, é algo muito verdadeiro para nossas vidas também. Nós olhamos para nossas vidas e pensamos, nossa, mas na minha vida aconteceram tantas coisas erradas e eu nem sei se tem jeito mais. E a verdade é que não sabemos a forma como ele vai agir através de nós e corrigir tudo de errado que aconteceu em nossas vidas. O que cabe a nós é apenas permitir que ele entre. Por isso eu gosto demais desse período. E é o último período antes de entrarmos no período da igreja primitiva, né? E no último evangelho, o último evangelho que falta, o evangelho de Lucas. Mas Jeff, antes de entrarmos de cabeça nesse novo período, no nosso primeiro dia do período da revolta dos Macabeus, tem alguma coisa que você ainda gostaria de nos dizer? Algum último conselho? Algo para prestarmos atenção? Ou algo que você já disse e queira reiterar? Ah, sim, claro. Eu diria duas coisas. A primeira é que, caso esse livro seja novo para você, leia ele com o coração aberto.
e peça ao Senhor para que ilumine o caminho e te mostre a verdade que esse livro quer passar, e como ele se encaixa na história da salvação e no grande plano de Deus. Diga: Senhor, por favor, abra o meu coração para que eu entenda o que o Senhor quer me dizer através desse livro, para que eu entenda como ele se encaixa no teu plano. Segunda coisa, durante essa leitura de Macabeus, mantenha em mente as coisas que estão acontecendo no mundo hoje. E tenha em mente que, olha, o Padre Mike e eu, nós já lemos o final da Bíblia. E deixa eu te dar um spoilerzinho. Nós vencemos, tá? Nós vencemos no final. Então, Sim. lembra disso. Esse é um ótimo conselho para continuarmos nessa jornada, porque ainda não acabou, né? Nós ainda temos chão pela frente. Continuamos caminhando com o Senhor, permitindo que Ele molde nosso coração, nossa visão de mundo, para que possamos enxergar, como você tinha dito, a nossa história e como ela se encaixa na grande história. Como nos encaixamos nesse grande plano de Deus. Ai, ai. Eu sou muito grato a você, Jeff. Eu sou muito grato a todos vocês que se juntaram a nós nessa penúltima não, né? Mas depois dessa só vai faltar mais duas. Só mais duas introduções de períodos novos, que são o fechamento messiânico e com o Evangelho de Lucas e por fim a Igreja Primitiva. Então eu agradeço demais a todo mundo que tem caminhado conosco aqui no podcast A Bíblia em um Ano. Não chegamos no nosso destino ainda, né? Mas, nossa, já chegamos bem longe. E isso é incrível demais. Meus parabéns para você que chegou até aqui. Eu tô muito orgulhoso de você. Vamos agradecer ao Senhor em oração, vamos continuar rezando uns pelos outros, porque precisamos uns dos outros. E, por favor, saiba que eu estou rezando por você. E eu sei que o Jeff também tá. Por favor, rezem por nós. Meu nome é Padre Mike, eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.